sempre falo isso. Mas esse tema, que é sobre psicossomática, eu tenho uma questão bem pessoal, né? Até pela minha própria história, enfim, de ter ficado doente ainda muito bebê e ter passado por várias questões ao longo da minha vida. E olhar a doença sob um prisma psicológico, acho que muda tudo, né? Faz toda a diferença no sentido de nos ajudar a encontrar uma resposta. Eu tinha comentado, né, acho que até a Patrícia tinha me pedido, as obras que eu uso. Eu vou mostrar aqui. Esse daqui é a Doença como Caminho, que é a base da aula de hoje. Esses autores aqui são... os nomes são alemães, então às vezes é difícil entender e mesmo pronunciar. Então, a Doença como Caminho. Aí, a dupla meio que se separou, só o Rüdiger ficou escrevendo. Ele tem esse daqui também, A Doença como Linguagem da Alma. E A Doença como Símbolo. Mas desses três, o que eu acho mais interessante é esse primeiro aqui, que ele é dividido em duas partes, para quem se interessar em ler. Eu geralmente recomendo para os meus clientes, para quem se interessar em ler. Na primeira parte, eles desenvolvem uma análise, até tem uma base mais filosófica, né, nesse sentido de entender a doença. E na segunda parte, ele fala de algumas doenças específicas, mas eu acho que em termos conceituais, a primeira parte é a que eu me baseio aqui para a aula de hoje. Antes de eu começar aqui a teoria, tem um documentário na Netflix, eu acho que ele ainda deve estar disponível, que eu já assisti faz um tempo, que chama Afflicted, Doenças do Século XXI. Eu não sei se alguém aqui assistiu. Vocês chegaram a assistir? É bem interessante esse documentário. Mostra várias pessoas, né, com doenças estranhas e sem explicação médica. Mas quando você ouve a entrevista dessas pessoas, fica bem evidente que tem uma questão bem psicológica nessas questões, que não estão sendo compreendidas. Mas é só ir como ilustração. Nessa obra, Doença como Caminho, uma das coisas que eles abordam, que eles trazem, o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas é de fato o autor da sua doença. A gente olhar sob esse prisma muda tudo, porque a doença ela nunca é algo fora de nós, né? Ela vitima o nosso corpo e nos obriga a olhar para várias questões. Então a gente vai começar falando dessas doenças na infância. As crianças que manifestam algum tipo de doença, especialmente de doenças graves, na verdade manifestam sintoma dos pais. Isso ocorre em razão de seu ego ser ainda bastante incipiente e, portanto, mais propenso a recepcionar os complexos parentais. Então, nesse sentido, sempre que uma criança vem ao mundo e que ela desenvolve uma doença, ou mesmo já vem com uma doença, ela está manifestando ali uma questão complexual do pai e da mãe. Porque como ela é muito nova, o ego dela ainda não tem condição de entender, portanto esse ego é muito permeável às projeções parentais. Dentro da medicina moderna, a grande especialização e a análise dos conceitos básicos de pesquisa tiveram como resultado inevitável um maior conhecimento dos detalhes, mas simultaneamente perdeu-se de vista a totalidade do ser humano. Eu sei que a Ana se interessa por esse assunto, né, até por umas vertentes mais orientais, e sei que a Patrícia se dedica bastante a isso, né, essa questão. Até a Patrícia trabalha, né, nesse equilíbrio com o Reiki, com a mesa radiônica, nesse equilíbrio do ser. Aqui a gente está falando de ser humano, mas vale, né, também para animais. Então, quando a gente lê essa frase aqui, fica assim evidente que a medicina ela se especializou tanto e ela fragmentou tanto o olhar sobre uma disfunção, sobre um distúrbio, que ela esqueceu o ser humano. Ela passou a olhar só a doença.
O foco é naquilo, então a gente vai tratar aquilo, esquecendo que por trás daquela doença tem um ser complexo ali e que todas as coisas estão relacionadas. Passou-se a considerar os diferentes métodos e sua eficácia, mas perdeu-se o princípio da filosofia da medicina. Na história da medicina, para quem já leu alguma coisa ou já viu em alguma obra, é claro que eles não tinham os mesmos recursos que se tem hoje, né, de tecnologia, de desenvolvimento, mas o olhar era mais para o ser humano, era uma visão mais íntegra. Só que ao longo dos anos, né, ao longo do desenvolvimento dessa ciência, essa filosofia foi perdida. Então não se olha mais como um todo para os eventos, para as doenças. É preciso entender a doença como um sintoma, ou seja, uma manifestação de um aspecto psíquico. Ela não é a causa do problema, mas sim o modo como a psique de um indivíduo encontra para traduzir a sua falta. Isso aqui eu acho que quando a gente compreende, muda tudo. Se a gente entende a doença como um sintoma isolado, como algo isolado, você não olha para o que realmente ela está tentando dizer. Ela precisa ser vista como um sintoma e não como a causa. Esse sintoma me diz algo. Ele me diz algo que eu preciso olhar, ele me diz algo que me falta. Mas a gente vai desenvolver aqui ao longo da aula. Os autores defendem que a palavra doença não deve ser usada no plural, uma vez que ela se refere ao estado das pessoas, assim como a saúde. A gente sempre usa saúde no singular, porque é um estado. Assim como a saúde, não há órgãos ou partes do corpo. Por isso que eles querem, o que eles querem dizer? Que a doença é um estado em que você se encontra, assim como você se encontra muitas vezes no estado de saúde. O corpo nunca está só doente ou só saudável, visto que nele se expressam realmente as informações da consciência, na qual a origem está no inconsciente. O que isso significa, né? Os nossos aspectos inconscientes, especialmente onde há a falta, ela vai se manifestar no corpo físico. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente por que ela se manifesta no corpo físico. Então, são aspectos inconscientes que se manifestam no corpo e nos obrigam a nos tornarmos conscientes do que está acontecendo. Para que compreendamos o que aqui está sendo defendido, é necessário entender que a consciência é anterior ao corpo físico e não uma consequência deste. Isto equivale a afirmar que o estado de consciência não é uma epifania do cérebro e de suas conexões neurais, e sim o contrário. É claro que quando a gente fala isso para um médico ou para enfim, uma pessoa, né, uma pessoa qualquer, a ideia de que a nossa consciência ela é anterior à existência do corpo, ela é bastante difícil de ser compreendida. Para muitos cientistas, para muitos estudiosos da mente humana, acredita-se que a consciência ela é resultado de conexões neurais. É isso que a ciência defende. A gente entende que é o contrário. A consciência ela é muito anterior à nossa existência, ela é um complexo. Ela se apresenta através de nós humanos. Por isso a necessidade da nossa existência. Por isso o inconsciente nos traz até aqui. Então ela não é uma epifania do cérebro, mas ela é aquilo que gera também o aspecto físico, né? a matéria. A doença surge como consequência da quebra do ritmo harmônico do corpo. Por isso nossos estados psíquicos o afetam. Sempre que a gente tem uma questão psíquica, você vai ter uma... A gente sabe que tudo é vibração, né? A quântica já entendeu isso. Tudo é vibração, a gente vibra. Sempre que você tem uma quebra nessa harmonia da vibração, você vai ter uma disfunção que vai se manifestar no corpo. O corpo material é o palco em que as imagens da consciência se esforçam por se expressar. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Então, dentro disso que a gente está dizendo,
Sempre que há um desequilíbrio no nosso estado psíquico, o corpo vai manifestar esse desequilíbrio como uma doença, né? Ou melhor, como um sintoma. Disto conclui-se que não é o corpo que fica doente, mas sim o indivíduo. Contudo, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Aí ele faz aqui uma analogia. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas sim a peça teatral. Então, a gente, né, na nossa sociedade, a gente tende a ver sempre quando uma pessoa tem uma manifestação, um sintoma de uma doença, o problema é o corpo. Tem até um documentário na Netflix que eu não lembro o nome. Acho que a Patrícia me indicou esse documentário há muitos anos. Eu não sei se é Healing, alguma coisa assim. Você lembra, Pato? Tem um que chamava. Não. Spontaneous Healing, pode ser? Eu não lembro, mas eu lembro que tinha alguma coisa Healing. A apresentadora, ela sai em busca de, né, ela vai conversando com pessoas que tiveram doenças, ela própria teve uma, de novo, a gente falando doenças, né, mas a gente já está tão acostumado. Ela entrevista pessoas e ela fala uma coisa muito interessante que ela percebeu. Ela falou: a nossa ciência, a nossa medicina fica o tempo todo tentando nos mostrar como o nosso corpo é perigoso, que ele está sempre pronto para nos atacar. Então a gente precisa estar muito atento a esse corpo físico, tem que fazer muitos exames, tem que investigar o tempo todo, porque qualquer bobeada que você dê, ele vai te atacar. Eu fiquei pensando nisso e falei, é verdade, né? Por que a gente vê o corpo humano dessa forma? Por que a gente vê a matéria como algo tão perigoso? E aí eu ainda fiquei pensando sobre isso, eu falei, e no caso da mulher é pior, porque é como se o corpo feminino, porque tem um ciclo que é mais complexo até que o corpo masculino, então isso é mais perigoso ainda, porque a medicina entende menos ainda, né? Essa questão, essa conjunção de fatores. Então tem que fazer um monte de exame, tem que todo ano fazer mamografia, tem que todo ano fazer um monte de exame para você poder se prevenir de um ataque desse corpo que vai estar, né, tá sempre pronto para te trair. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Por que a gente foi educado e passou a entender desse modo? O quanto a gente carrega isso na nossa forma de nos ver, inclusive. É importante considerarmos que a doença é a manifestação psicossomática de um sintoma. Por isso, a distinção entre somático, que é corpo, e o psíquico. Essa distinção é apenas didática para entendermos em que âmbito um sintoma se apresenta, ou seja, em que nível primário este surge. Com a diferença conceitual entre doença, que está no âmbito da consciência, e sintoma, que está no âmbito corporal, o enfoque das considerações sobre a doença se afastará do que acontece no corpo rumo ao exame completo do âmbito psíquico. Ou seja, quando algo se manifesta no nosso corpo, é claro que a gente vai precisar tratar, mas isso só vai dar resultado se você também olhar para o aspecto psíquico. Quem é esse? É o Zeca? É o Zeca. Ah, tô vendo agora que tá maior. Os Que dois fofo. aqui. Um tá aqui embaixo no meu pé e o Zequinha no colo, todo dengoso. Falta de mãe. É, que fofura. Sempre que um sintoma se apresenta no corpo físico, isso chama a atenção e interrompe, muitas vezes, o fluxo do caminho da vida até então vigente. Isso significa dizer que tal manifestação deveria nos obrigar a prestarmos atenção não só no nosso corpo, mas e principalmente no que isso quer dizer do ponto de vista psicológico. Ou seja, quando algo se manifesta no nosso corpo, não tem como a gente ignorar. Uma das questões, né, que a gente enfrenta muito é um problema da nossa sociedade ocidental e é um problema da nossa sociedade baseada numa razão. Quando você está muito preso nos aspectos racionais, tudo aquilo que se apresenta, ou uma boa parte do que se apresenta no aspecto psíquico, não é percebido. Ele é ignorado, ele não é olhado, ou seja, ele não recebe a devida atenção.
E aí o que é que sobra para a psique? Já que você não olha, vai se manifestar no nosso corpo, porque no corpo você não tem mais como ignorar. No corpo você vai sofrer, você vai sentir a dor. E aí você não tem escolha. O sintoma, em muitos casos, é entendido como uma perturbação que vem de fora. E o ser humano não quer ser perturbado. Por isso começa a lutar contra o sintoma na tentativa de eliminá-lo. É bem isso que a gente faz, né? Ah, temos um problema, vamos tentar eliminar essa doença, esse sintoma, esse incômodo. Depois ele vai fazer uma comparação aqui até que eu achei interessante. Desde a época de Hipócrates, a medicina acadêmica vem tentando convencer os pacientes de que um sintoma é um fenômeno mais ou menos acidental, cuja origem deve ser procurada nos processos mecânicos do organismo. Tanto que é uma coisa que todo mundo brinca, né? Quando você vai ao médico, um hospital que você está mal e eles não sabem o que você tem, o diagnóstico é sempre uma virose. É sempre algo que vem de fora, né? Então, um vírus aí qualquer te atacou, não tem o que fazer, a gente não sabe o que é e não olha para isso, espera passar. Deste modo, ao evitar interpretar o sintoma, a medicina acadêmica condena o sintoma e a doença ao exílio da ausência de significado. Ou seja, eu não nomeio aquilo, eu não entendo aquilo, eu não vejo sentido naquilo. Eu só preciso tentar combater. Com isso, o sinal perde sua verdadeira função. Os sintomas transformam-se em sinais sem significado. Aí ele dá um exemplo aqui. Se a luz do painel de um carro que acende para informar que há um problema no veículo, seria inútil você tentar remover a lâmpada sem entender o real problema do carro. É o que muitas vezes a gente faz, né? O corpo dá um sinal de que algo não está bem, e que não está bem na nossa psique. O que a gente faz, né? O que a medicina atual faz? Vai lá e tenta remover o problema. O problema, o que ela considera, né? Ela tenta remover o sintoma, mas ela não olha para a origem daquilo. O que constantemente se manifesta em nosso corpo como sintoma é a expressão visível de um processo invisível, o qual deseja interromper nosso caminho por meio de sua função de sinal de advertência, indicando que alguma coisa não está em ordem. Assim, não faz sentido ficarmos bravos com o sintoma, desejando apagá-lo e impedindo de se manifestar. No entanto, o problema da medicina acadêmica está no fato de ela não ter capacidade para dar esse passo, na medida em que está encantada pelo sintoma. É por isso que ela equipara o sintoma à doença, ou seja, não consegue separar a forma do conteúdo e passa a tratar com grandes recursos e bastante habilidade os órgãos e as partes do corpo, mas não trata do ser humano que está doente. A gente vê, assim, hoje a gente tem uma epidemia de cânceres, de demências, de depressão. E o que a medicina faz? Tem um tratamento, né, para cada um desses sintomas. Depressão é tratada com remédio. E a questão, e a origem disso, onde está? Cris, eu penso muito sobre esse assunto, né? Porque, é, obviamente, que isso aí está muito claro, né? Que as emoções estão diretas, cada vez mais, né? Uhum. Médicos tradicionalistas, né? Digamos assim, estão englobando essa ideia, né? Estão absorvendo. Mas eu fico pensando, a doença, né? Em si, ela também é muito provocada pela alimentação, né? Sem Então, dúvida. eu não sei se é um caldeirão que junta ali a emoção junto com a má alimentação e aí é nitroglicerina, ou se as nossas questões emocionais interferem diretamente nas escolhas que a gente faz para se alimentar, né? O que bota para dentro. É, Então, eu fico pensando nessa cadeia, nunca chegou a alguma conclusão, mas é por aí. mas você tem razão. Eu penso nisso há muitos anos, né? Porque, como você bem sabe, há muitos anos eu venho me dedicando a essa questão da alimentação. Eu mudei muita coisa na minha vida. E tem uma frase que diz que você é o que você come. Ficou até famosa com aquela Gillian, aquela inglesa, né? E só que eu inverto essa frase. Para mim, você come o que você é.
Porque aquilo que você coloca no seu corpo tem a ver com o modo como você enxerga o mundo. Então, se você é uma pessoa que tem um nível de consciência sobre a origem do que você está consumindo, né, de como aquilo é produzido, dos impactos ambientais que aquilo causa, do que aquilo faz no seu corpo, você vai tomar cuidado com o que você come. Quando você não consegue, quando você é uma pessoa que não olha para isso não importa, eu simplesmente aquilo aparece meio como mágica na minha frente, eu coloco para dentro, eu não tenho nenhuma preocupação com a origem daquilo. Isso mostra o meu estado, né? Como eu me relaciono com o mundo. Então é óbvio que eu não vou me preocupar com o que eu estou comendo. E eu não vou me preocupar com como aquilo foi produzido e nos efeitos que aquilo vai ter no meu corpo. Eu acho muito engraçado quando eu falo para as pessoas sobre a questão dos orgânicos. E muita gente me responde, e muita gente que tem condição financeira, tá? Fala, mas é muito caro. E aí eu fico pensando, qual o custo que isso vai ter no seu corpo, né, no futuro, quando você tiver gravemente, né, severamente doente, tendo que gastar, porque eu falar, eu tenho plano de saúde, mas o plano não vai pagar tudo. Se você tiver que fazer tratamentos mais intensivos ou cirurgias, dependendo do que for, você vai ter que bancar, sim. Vai custar muito mais caro do que você comprar orgânico. Então, é toda essa questão, né? Quando eu consumo produtos cosméticos ou quando eu consumo produtos de limpeza que afetam a minha saúde diretamente, afetam a saúde do planeta, se eu tenho essa consciência, eu vou tomar mais cuidado com o que eu vou adquirir, né? Com o que eu vou consumir. Então, eu concordo com você. Quando uma pessoa fica doente por causa de uma alimentação, não é só a comida, mas é todo o princípio de vida, né? É toda a forma como essa pessoa olha para o mundo à volta dela. Porque o É, modo como eu consumo se reflete, é resultado direto do modo como eu vejo o mundo. né, você vê muito claramente essa questão, né, nos obesos mórbidos, né, que é uma epidemia planetária, né, mais nos Estados Unidos, Uhum, mas é uma loucura, porque por que que comem desbragadamente? Para suprir aquele vazio interno, né, uhum. obviamente. Então, vê aí a questão emocional claríssima afetando o planeta, com essa questão desses obesos mórbidos, né, gigantes, cheios de problema, né? E é E, totalmente emocional. não, tem tudo a ver. Se você for observar nas culturas, né, que comem melhor ou pior, é uma coisa interessante. As culturas que têm uma alimentação melhor são culturas que ainda têm uma presença matriarcal mais forte. Quando esse feminino foi perdido, como é o caso, por exemplo, da sociedade americana, tudo que eles passaram a consumir, não só alimentos, né, mas em tudo, é tudo industrializado. É tudo feito pelas máquinas, né, pela indústria, numa forma de é mais do que isso. Ali é um sintoma do excesso do capitalismo. Então a gente produz o máximo possível, tem que manter essas pessoas sempre comprando, então eu vou viciá-las, eu vou desenvolver métodos, né, e componentes para manter essas pessoas viciadas. Elas não produzem mais alimentos em casa, não cozinham mais. Elas ficam dependentes da indústria, elas ficam viciadas na indústria, né, nas comidas industrializadas. Por outro lado, as empresas que fazem isso, né, e o próprio governo estão satisfeitos, porque é dinheiro entrando numa quantidade absurda e comendo coisas que não deveriam ser comestíveis. Ninguém É, deveria pôr eu aquilo dei no. até um vídeo das comidas realmente de borracha, de plástico, né? Que é Você me surreal aqui. mandou, eu fiquei impressionada com aquilo. Cada vez pior, né? Cada vez pior mesmo. São vários, de vários lugares diferentes. Não dá para dizer que é uma coisa, uma conspiração, né? Então é uma questão muito preocupante mesmo. E eu sigo uma página no Instagram que fala, né, dessa questão, estamos derivando aí, mas enfim, essa questão do plástico que a gente ingere, né? As micropartículas de plástico é assustador. Eu não sei nem se eu continuo seguindo, porque assim, tem coisas que você não tem controle absolutamente sobre aquilo, né? Você não tem ideia, né? Assim, eu parei de tomar água em restaurante que não tem garrafa de vidro. Simplesmente parei, não tomo.
Às vezes eu faço refeições, eu não fico bebendo suco toda hora por causa do açúcar, mas eu parei, não tomo mais. Aí quando der eu tomo, mas eu não quero mais ficar colocando aquilo no meu corpo. E não é só no corpo, você na produção, né, no envasamento daquela água, você já contamina o planeta quando você produz plástico. Aí aquele plástico é descartado, o seu corpo excreta aquela água com plástico, ou seja, é uma coisa insana se você for ver. Então, de fato, às vezes a gente olha para isso e fica pensando, né? Já vivemos o apocalipse. Como Cris, vamos deixa sobreviver? eu fazer só duas observações. De fato, a comida e o que nós comemos diz muito sobre a nossa saúde. Mas você pode considerar de uma outra maneira. Você pode considerar que a comida é um sintoma da doença psíquica. Então você vai escolher, por exemplo, doces, você vai escolher carnes, vai escolher uma série de comidas para fazer uma compensação de um desequilíbrio psíquico anterior. Então ela de fato, ela vai te causar problemas porque ela precisa, há uma transformação alquímica naquilo que vai te fazer mal. Então há especialmente no tipo de sociedade que a gente vive hoje, que tem acesso a muito mais coisas do que o normal. Para sociedades mais antigas que a comida era fixa, você não tinha essa forma de demonstração. Então a mesma comida podia fazer mal para uma pessoa e não para outra, porque a psique estava desequilibrada. Então dá para você inverter. E um outro aspecto é a característica não causal, quer dizer, ela é energético finalista. Você come alguma coisa que ainda assim vai te fazer mal para sentir alguma coisa que você precisa sentir. É como se você precisasse daquele sistema é, é, que incluísse o seu sistema digestivo para fazer uma manifestação específica. Então, há um comunicado nisso, há uma energia final que se pretende chegar. Então, há um objetivo mesmo no comer mal, que seja, por exemplo, grandes gordos, obesos mórbidos, sendo um grande símbolo para sociedades de excesso atuais. Enquanto isso, você tem pessoas fazendo jejuns e correndo maratonas. Então, a gente tem os extremos. É mais difícil para a gente encontrar esses extremos, mas agora com internet, com vídeo, com YouTube, a gente acaba encontrando extremo de qualquer coisa. Estão todos presentes. Mas de fato a comida é responsável pela nossa doença, mas também ela é um sintoma da nossa doença anterior a essa responsabilização dela. Tudo, no final das contas, está tudo conectado, né? O modo como a gente come, o modo como a gente se relaciona, né, com as pessoas, com a natureza, tudo está diretamente conectado. Então é claro que a gente vai ficar doente. A nossa relação com o nosso entorno não tem sido dos mais saudáveis, né? Cris, eu nunca entendi muito bem assim essa relação mais com a comida, mas com sentido a alergias. Porque é incrível, minhas irmãs cresceram, são todas alérgicas, tem várias alergias. Eu conheço meninas também que não comem quase nada, porque identificou várias reações alérgicas. Qual que seria o sentido em relação à psique, né? Essa ligação, a essa aversão também de ingerir as coisas? Como assim? Porque vocês falam de relação de comida, tem coisas que eu como e não me faz mal, mas eu vejo que tem gente que come isso e faz mal para a pessoa. Toda alergia, ela tem uma relação com aquilo que eu não compreendo do mundo, aquilo que eu não consigo decifrar. Então, quando eu entro em contato com aquele elemento, tanto faz se é uma comida ou se é não sei lá, qualquer componente, eu manifesto uma reação. A comida tem uma relação com alergias de um modo geral, e eu mesma já passei por isso, né? Eu terminei descobrindo a minha própria alergia. Quando você consome alimentos que são inflamatórios, é claro que assim, quando você consome em pequenas quantidades, e quando era uma produção antiga, por exemplo, quando você tomava um leite de uma vaca que não era entupida de hormônios e várias coisas, o leite dela era mais saudável. Claro que a gente tem os problemas das bactérias e tal, mas de um modo geral, né, povos antigos europeus, eles faziam queijos, faziam vários derivados de leite e não tinham problema com isso.
Só que a nossa sociedade, né, na ideia de uma produção exacerbada, precisa produzir em grande quantidade, a gente começou a adulterar esses alimentos. Então, o açúcar, que não era uma coisa muito consumida, passou a ser consumida em grande quantidade. O nosso trigo, né, que é uma grande polêmica, o glúten hoje. Se você for ver a história do trigo, ele foi modificado para resistir aos pesticidas. Porque quando eles aplicavam pesticidas nas plantações de trigo, o trigo morria. Aí como é que você faz para ele se tornar resistente, matar só as pragas e não a planta? Você vai fazendo modificações genéticas. E essas modificações tornaram o trigo tão danoso para o corpo que ele provoca microperfurações no intestino. Várias alergias de pele respiratórias, elas têm a ver com a forma da pessoa comer. Porque o que acontece? O intestino fica inflamado, fica com microperfurações, vaza o conteúdo do intestino na corrente sanguínea e aí você começa a ter manifestações de alergias. É interessante porque eu estava vendo recentemente um médico que ele fala que quando uma pessoa chega no consultório dele com alguma alergia, ele não se preocupa com a alergia, ele vai pesquisar o bioma intestinal dessa pessoa. Então, eu não sei como é a alimentação das suas irmãs, mas, né, ou como era a alimentação na sua casa. Na minha era péssima, a gente comia muita porcaria. Na minha também, tu acha? Ainda mais na minha. Até hoje, se vai lá, é gostoso, mas não tem valor nutricional, é raro ali. Então, mas as suas irmãs provavelmente já estão manifestando sintomas de uma alimentação bastante danosa, né? Então, as alergias de pele, as alergias respiratórias, elas se manifestam de novo enquanto sintoma. O corpo está pedindo socorro. O corpo está pedindo para que seja olhado, né? O que está sendo colocado nele? Por isso que essa questão da alimentação ela está relacionada diretamente com os aspectos psíquicos. Por isso que uma doença, né, uma alergia, uma manifestação desse tipo, ela tem a ver com faltas psíquicas, né? A gente aprendeu a comer muito doce para compensar uma falta de afeto. Quantas e quantas mães davam doces para os filhos ficarem quietos, assim, não precisavam dar atenção para essas crianças. Isso acontece o tempo todo, né? Tem uma linha aí de conceito sobre essa questão de alergia e leitura corporal. Obviamente que não se aplica a todos os casos, porque todos esses aromatizantes, corantes, acidulantes, flavorizantes, tudo isso é alérgico, né? Então, por mais que a pessoa esteja equilibrada emocionalmente, é uma bomba, né? Se eu como um negócio Mas a daqui. gente come essas coisas, né? E a gente manifesta também questões do próprio coletivo, quer dizer, está no coletivo. Você Então, vai, às vezes, na casa de alguém. sim, e assim, a filha da Tessie, né, a Mia, quando a Tessie é minha sobrinha, né, Ana, mora na Califórnia e ela é muito radical com a alimentação dela e quando teve filhas, passou para as filhas. Então, ela não deixava elas comerem nada industrializado até ela poder controlar, né, depois que vai para o mundo, paciência. E aí, quando elas iam para a casa da avó, que é coreana, né, e encantada de ter uma netinha, a avó queria meter açúcar em cima dela. E até se ficava um arara, dava briga, homérica. Teve um dia que o marido dela levou ela para lá, né, para a casa da avó, e a Mia entrou escondendo uma coisa atrás, né? A criança acha que está escondendo, né? Mia, o que você tem aí? O que você tem? Era um Mentos. A avó tinha dado um Mentos e ela já tinha comido metade daquele tubinho de Mentos. Como ela era limpa, purificada, ela não tinha aquele anticorpo, a menina empolou inteira, tiveram que ir às pressas, a glote dela começou a fechar, e aí você imagina, né, o estresse que não foi. Então, você vê que realmente, né, num organismo limpo, porque a gente vai criando defesas, né, a gente vai comendo um pouquinho de bobagem e, né, vai ali se fortalecendo. Mas assim, para você ver o impacto que um Mentos, né, tem nada natural ali, né? Tanto que quando você você retira alguns alimentos, eu, por exemplo, eu lembro que faz alguns anos, faz uns 10 anos isso, eu comecei a tirar açúcar, fui diminuindo o açúcar, diminuindo. Aí um dia eu tomei uma lata de Coca-Cola.
eu fiquei péssima. E olha que eu era acostumada a tomar refrigerante, mas quando eu tirei né, o excesso de açúcar, eu fiquei como se eu tivesse bêbada. Eu passei mal, nunca mais eu tomei refrigerante na minha vida. Porque digamos, a experiência foi bem desagradável. Eu vi o É. estrago que aquilo fazia no corpo. Porque quando você não manifesta o sintoma, e aí é uma coisa interessante, Ana, muitas vezes não é porque você está bem com aquilo, é que seu corpo já foi tão atacado, que ele não reage mais. Acontece muito com pessoas que desenvolvem AIDS, né, a doença mesmo. Conforme elas vão melhorando de uns sintomas mais graves, outros menos graves vão se apresentando. Eles já estavam lá, mas eles não conseguiam nem se manifestar, porque o corpo já estava tão danificado que não havia mais reação. O corpo não reagia mais. Esses dias eu li um caso de um médico que foi criado numa fazenda, numa granja, e comia ovos todos os dias. E passou a vida inteira dele, já tinha 50 e poucos anos, isso faz poucos anos, comendo ovos, comia ao menos 4 ovos por dia e estava tudo bem. Aí ele resolveu fazer um regime para emagrecer e ficou 2 semanas carnívoro com peixes, né? Mas comendo só peixes. Aí ele falou, tudo bem, emagreci, tá dando certo, vou começar a colocar coisas. Ele comeu o primeiro ovo, ele teve um choque anafilático, teve que ir para o hospital às pressas, quase morreu no hospital. Falou, mas não pode ser, eu não posso ser alérgico a ovo, uma vez que eu comi ovo a minha vida inteira. E aí a resposta disso é que ele a vida inteira conseguiu controlar os problemas que o ovo causava nele. Mas assim que ele tirou e voltou, ele começou aí ele descobriu que de fato ele não podia, apesar da família dele ter uma granja, dele viver dessa forma, ovo era uma das poucas comidas que de fato ele não podia comer. Então ele precisava criar essa consciência, ele precisava passar por isso para poder entender como ele era. E de certa forma é um dos trabalhos psicológicos que a gente faz. Você vai ter que parar determinadas coisas até entender essas coisas e eventualmente voltar ou não, caso elas sejam necessárias para o seu processo de consciência. Então, muitas vezes a gente não apresenta uma determinada manifestação, não é porque a gente é resistente àquilo, né? Mas é porque o nosso corpo não consegue mais, ele não consegue mais dar sinais de tão agredido que ele está. É claro que no futuro isso vai resultar em outras doenças mais graves e que a gente muitas vezes não faz relação, né? Então, assim, eu comi tal coisa a minha vida inteira, não tive problemas, e hoje eu tenho câncer, mas não tem relação nenhuma com o que eu comi. Pode ter. Mas só para concluir a história da linguagem do corpo com alergias, né? Tem essa linha que acredita que tem alguma coisa que incomoda muito o alérgico e que ele está fingindo que está tudo bem. E aquilo realmente dá urticária, né? Porque ele está engolindo uma coisa que está descendo a fórceps, né? E faz sentido, né? Um corpo entrar em erupção, né? Uma dermatite seborreica. É alguma coisa, ou você está pegando isso dos seus pais, ou, né? Enfim. Tem alguma coisa ali. Tem até assim, aqui não, a gente não vai falar exatamente em detalhes as doenças, mas acho que nesse livro, da Doença como Caminho, eu não tenho certeza, faz muitos anos que eu li. Quando ele fala da questão das manifestações na pele, ele fala a pele é de fato considerado o maior órgão do nosso corpo. E a pele faz uma proteção, né, entre os agentes externos e também contém aquilo que está em nós, né? Ela não deixa aquilo passar. Quando você tem uma alergia, né, alguma coisa severa na pele, significa que tem um conteúdo ali tentando sair, tem algo arraigado nessa pessoa, tem algo que está muito aprisionado na pessoa que ela não consegue compreender. Então a pele abria como se esse conteúdo estivesse saindo, né? Essa manifestação de aspectos complexuais, de aspectos psíquicos não compreendidos, que se manifestam na pele. Você se coça ou aquilo arde, queima, exatamente tentando mostrar que algo está ali e não está mais dando para conter, né? O corpo vai reagir. Nesse livro, ele sugere, por exemplo, em doenças da pele, algumas perguntas que você deve fazer quando você tiver problemas na pele. Por acaso estarei me isolando demais?
Qual a minha capacidade de estabelecer contatos? Por trás da minha atitude defensiva não haverá um desejo de intimidade? O que será que deseja atravessar os limites a fim de tornar-se visível? Sexualidade, desejo, paixão, agressividade, satisfação? Muitos O que é aspectos. que de fato está coçando dentro de mim? E, finalmente, acaso resolvi viver no ostracismo? Quer dizer, a hora que você se isola da sociedade, a pele se manifesta. É que a gente não se isola só em termos físicos, né? Às vezes a gente se isola também ao não querer olhar para as questões, né? Ao não olhar para o outro, a não deixar que o outro me veja. Tudo isso é uma forma de isolamento também. Isso que o Munir acabou de ler aí, né, essas perguntas, eu vi a Lúcia, minha irmã, né? E ela tem uma dermatite que nenhum médico consegue debelar, obviamente, né? Interessante isso, não sabia. E é no couro cabeludo desce pelo rosto, sabe? Desce por aqui, é uma coisa horrorosa, horrorosa. E ela se Mas isolou do mundo, né? Ela realmente se retirou e não quer contato. Gente, o que o Munir leu aí, ela descreveu, não incrível. sabia disso. É porque você vê que o que ela usou para se defender da doença é justamente o que causa a doença. Ela vai ter tanto mais dermatite quanto mais ela se isolar. Então, fala, não, eu não posso me mostrar, eu não posso me relacionar, eu não posso entregar mais nada para o mundo, porque eu estou nesse estado. E justamente por estar nesse estado é que ela não consegue fazer essas coisas. Então, E, na uma das verdade, ideias gerais é inverter a causa e efeito. ela entrou nesse estado por conta da morte do marido, né? Então, ela entrou nesse luto e nunca mais saiu, né? Aproveitou. Aí veio a dermatite. E Mas aí é ele se interessante. retroalimenta, né? Se retroalimenta. Você vê que muitas vezes uma depressão longa, um luto, é o meu estado confortável, né? Eu fico aqui presa no meu sofrimento, mas está confortável para mim. Eu não quero ter que mudar. Eu não quero ter Perfeito. que, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu sou uma depressiva crônica, porque você não quer olhar para algo, né? Tudo bem ficar depressivo, eu acho até, né? Acho que às vezes a gente precisa mesmo de uma boa depressão. Mas quando você fica preso nisso anos, é porque você está confortável. Porque se isso fosse incômodo o suficiente, você encontraria uma forma de sair dela. E é aquela história, né, Cris, que toda doença traz um benefício, né? Então, esse provável pessoa que, né, fica depressivo para o resto da vida, Uhum. tem uma situação ali que está, né, se beneficiando muito disso, né? Sim, sim, eu não preciso crescer, né? Eu fico aqui no meu mundo infantil, vivendo na minha depressão. Não quero ser cobrado de coisa alguma, ninguém pode me exigir porque eu não estou bem. Bruno, tô vendo todo mundo hoje aqui nessa aula, gente. Você tá colocando toda a família aí, né? Meninos, Ninguém pode ver esse vídeo. aqui são 10 sessões de terapia. Também que a gente mantém esse vídeo fechado. Você vê, em doenças renais, por exemplo, a primeira pergunta que ele sugere é quais problemas me afligem no âmbito conjugal? Quer dizer, você conhece um monte de pessoas com problema nos rins e normalmente elas vão ter essa questão do âmbito conjugal, é bem comum. Interessante, hein? Interessante. Vou até anotar essa é boa. Rim. E tem uma questão também que sempre me chamou a atenção, porque eu comecei a observar isso em mim, né? Tem 13 anos que eu tenho problemas na coluna. E no começo eu falava, a minha dor, né? A minha hérnia, né? E, então, assim, teve uma hora que eu falei, gente, não dizem que as palavras têm poder, é a vibração, né? Minha, caramba, não me pertence, não. Estão no meu corpo, no momento. Mas eu Mas as vou. pessoas carregam como estimação, né? Então o meu sintoma é minha estimação, eu não vou deixar embora mesmo. Senão, porque uma coisa que a gente assim consegue depois de um tempo, né, em análise eu fui entender, quando uma pessoa está cronicamente doente, ou quando ela manifesta um sintoma crônico, ela está confortável porque aquela manifestação, aquele sintoma é um modo de eu nomear o meu aspecto emocional. Como eu não reconheço em mim, eu preciso da manifestação no corpo e eu nomeio isso.
Então eu acredito que o meu problema é aquele. Então o meu problema é minha coluna, meu problema é minha alergia, é minha depressão, sei lá, qualquer coisa que eu tenha. Então eu nomeio aquilo, separo aquilo, né, do meu aspecto psíquico e fico confortável naquele estado. Eu lembro que uma vez mesmo eu falei para minha terapeuta, faz muitos anos, eu tava me sentindo meio assim alterada emocionalmente, e eu falei para ela, eu consigo lidar com a enxaqueca, eu consigo lidar com a dor nas costas, mas eu não sei lidar com a minha alteração emocional. Não sei como fazer isso. Então é muito mais fácil ter uma dor nas costas, ter uma enxaqueca, porque ali tudo bem, né? Ali eu sei lidar. Eu reconheço. Com a minha alteração quase bipolar, eu não sei, nunca vivi isso e não sei como lidar com isso. A gente faz isso o tempo todo. Acho que deu para entender um pouco, Ana, por que as suas irmãs têm que manifestar alergias? Não, deu para entender. Estou tentando, né, entender, na verdade, as coisas, mas Mas você vai ter que voltar lá na questão da sua mãe, né? Alergias aqui, comidas, né? Aqui, eu falo da sua mãe porque acho que ela que cozinha, né? Mas não, fala. agora cada uma já está na sua casa, vivendo a sua vida. Já há uns bons anos, cada uma já tem a possibilidade de criar o próprio cardápio. Não, sim, mas a origem disso está na infância, né? Ai, sei lá. Tá. Oi? Tudo já está levando o mundo, né? Na verdade, a origem disso. Mas É. é isso, elas desenvolvem realmente essas alergias. Estava pensando a relação aí do isolamento. Pode ser que de repente seja isso que você comentou, de não enxergar algo, né? De não querer ver algo. Essa parte da depressão crônica, me identifiquei. Aí estamos aí, estou tentando. Você vê como a gente, toda aula, né, a gente se enxerga em alguma coisa, é impressionante. Tinha dias que eu saía das minhas aulas e eu nem queria comer, queria ir para casa dormir. Eu tô péssima. Mas a gente sempre se identifica. Eu falei só um adendo, eu falei da questão da sua mãe, porque muitas alergias alimentares têm a ver com relações maternas, tá? Não só alergias, mas distúrbios alimentares, né? Pessoas com anorexia ou pessoas que comem em excesso têm uma relação muito grande com a questão materna. Né? Minha mãe come muito mal também. Hoje eu estava comentando para ela que ela agora está indo para a academia e aí fica nessa de boca a boca. Ai, porque eu preciso tomar isso daqui, porque a menina que faz lá falou que toma um super cloreto de magnésio. Tudo bem, não tem nada demais, mas, mãe, já não está na hora de você ir numa nutricionista, de repente, revisar todos os suplementos que você precisa? Ah, não, eu não gosto de nutricionista, não gosto de ir na nutricionista. Deixa, não tem jeito, ela vai ter que lidar com os sintomas que aparecerem, Sim, né? Vai ter que desenvolver uma consciência sobre isso. e não vai tão cedo, pelo visto, ela nem está tentando. Eu estou tentando e não consigo, imagina ela que nem está tentando. Aí fica Aí não vai difícil. ter jeito. Mas Bom, a doença está tão profundamente arraigada na existência humana como a morte. E não são alguns truques funcionais inócuos que vão eliminá-la do mundo, né? Essa obsessão que alguns cientistas têm de tentar não só acabar com a morte, como acabar com a doença. Ela é parte, né, dos aspectos polarizados da humanidade. Há uma diferença fundamental entre doença e sintoma. Ao compreendermos tal distinção, não enxergamos mais o sintoma como inimigo e, portanto, nosso objetivo de destruí-lo deixa de ter sentido. Então é assim, né? Aquele sintoma está tentando te avisar de algo, está pedindo para que você olhe para algo e você fala, não, eu vou exterminar, né? É a mesma coisa de gente que aquela metáfora, né? Você mata o mensageiro. Quer dizer, alguém que te dá uma notícia que você não gosta, você vai lá e mata a pessoa. Ou como aquela piada do português, né? Que chega em casa e encontra a mulher com o amante no sofá e ele vem de sofá para que aquilo nunca mais se repita. É a mesma coisa. Você não olhou para a questão. Assim, descobrimos no sintoma aquilo que nos falta. Somente deste modo podemos vencer uma doença.
Então é sempre, né, o sintoma sempre tenta nos mostrar onde está a nossa falta, aquilo que nós não compreendemos em nós. O grande propósito da doença é tornar-nos perfeitos e é através dos sintomas que temos a chance de nos conhecer. Aí ele fala uma coisa aqui que eu acho muito interessante. A doença nos torna honestos, uma vez que nos obriga a olhar verdadeiramente para quem somos. Quando você de fato está doente, né, quando há um desequilíbrio no seu corpo e um sintoma se manifesta a ponto de nos deixar incomodados, afetados, você não tem mais como negar aquilo. Você não tem mais como falar, não, eu não vou olhar para essa questão. Porque o corpo vai exigir isso, o corpo sofre. Por isso que ele fala que isso nos torna honestos. Cris, assim, eu concordo até, mas uma coisa que também eu já expressei isso para você, que muita gente usa a doença também para se apresentar, como a Patrícia está falando, é minha essa dor. Eu já comentei contigo que isso me incomoda muito. Já cheguei a conhecer pessoas que falam o nome e falam a doença, o tipo de câncer que tem, como se fosse uma extensão ali é o sobrenome dela. E eu não sei, isso daí não é, para mim, já contradiz com esse ponto anterior que você expôs aí do escritor. Então, mas mesmo que essa pessoa ela nomeie a dor emocional dela através de uma doença, ainda assim ela vai ter que fazer um tratamento, ela vai ter que tomar remédios, mesmo que ela se identifique com essa doença, né, ou com esse sintoma. Ela não deixa de ser honesta, ela é honesta, mas ela é, digamos, ela se aprisiona nesse sintoma para se definir, é assim que ela se nomeia. Mas ela, tendo câncer, ela pode falar, eu tenho câncer, né? Eu me sinto uma vítima e tudo, as pessoas têm pena de mim. Mas ainda assim ela vai ter que ir lá no hospital fazer a quimioterapia dela, ela vai ter que fazer cirurgias que muitas vezes são mutiladoras. No íntimo ela convive com essa dor, ela não tem como escapar. O que ele quer dizer, ela nos torna honestos para nós mesmos, não é para o outro. Ela dá uma oportunidade, de repente, para se tornar honesto. Nem todos, até o final, não se tornam, insistem em não enxergar o que a doença está querendo Mas a apresentar. pessoa, ela sofre. Mesmo que ela não queira enxergar, ela sofre. Sofrer, Mas, honestidade, chegar na honestidade é outra. mas a honestidade não é com o outro, a honestidade é com a gente Com mesmo. ela, não, sim, sim, mas até ela fica na recusa. Eu lembro do meu tio, que até o fim da vida dele, nada daquilo fazia sentido. Ele não se, ele achava que, na verdade, estava sendo, assim, injustiçado. Não, isso Teve acontece com dor, muita gente. sofreu, mas em nenhum momento ele foi verdadeiro com ele, que toda a vida que ele levou foi uma mentira, que tudo o que aconteceu não era nada do que ele acreditava. Ele não foi em nenhum momento, tentou ser honesto com ele. Será que no E, final, é que a gente não tem como saber, mas muitas vezes na hora da morte, essa pessoa, ela reconhece algo. né, minhas dúvidas. Não Então, sei. a gente não tem como ouvi-lo, né, porque ele já se foi. Mas o É. que ele compreendeu naquele momento pode ter sido transformador. A gente Ele, não tem como saber. eu acho que ele não compreendeu nada. E eu lembro também da gente já conversar, falando que, assim, quando existe a compreensão, ele até superaria essa doença. Não, não necessariamente. Depende do que você compreendeu. Se passa de um determinado ponto, né, onde o corpo já está tão deteriorado, ele não vai recuperar. Ele vai ter que partir mesmo. E é nessa partida, né, que a gente não sabe o que foi que ele entendeu. E isso ele não tem como dizer. Ele não pôde dizer. Daí, enfim, daí entra a minha irmã, né, na parte mediúnica e kardecista, e ela afirma que ele está até hoje ainda resistindo a entender que ele ia aceitar a morte dele. Mas isso é uma projeção da sua irmã, né? Sim, mas o que eu quero te falar é que do jeito que eu conheci ele saindo desse mundo, eu não duvido nada que o que quer que ele tenha se tornado ainda não existe compreensão.
Isso que você está falando pode até ser, mas se a gente for considerar, né, e aí vai entrar em outras questões que não são de âmbito religioso, mas na questão da ideia da reencarnação do complexo, ele vai ter que passar, né, ele vai continuar passando por isso até ele entender algo. Ou fica para a família, né? Uma parte fica, é verdade, uma parte fica. Mas ele também vai ter que lidar com a parte que lhe compete, estando encarnado ou não. Ele vai ter que lidar com isso. Mas são coisas que a gente não tem como responder por ele, né? O que foi que ele compreendeu nesse momento da morte. Sim. Porque mesmo que a pessoa fique alienada do que está acontecendo, ela sofre. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Rita Lee, isso foi depois que ela morreu, exibiram, e ela falava assim que durante anos as pessoas falaram para ela parar de fumar. E ela disse que não conseguia parar. E que quando ela passou quando ela teve o câncer e teve que passar pelos tratamentos, que o sofrimento dela foi muito, muito grande. Ela falou que era muito difícil. E que ela lembrava sempre das pessoas fazendo advertências a ela, mas que ela não conseguia. Ou seja, se ela morreu é porque de fato, né, se a doença chegou num ponto de matá-la, é porque de fato algo ela não compreendeu, mas ainda assim ela foi honesta com ela mesma, porque a dor que ela, né, as dores que ela enfrentou, os desafios foram muito grandes. Então, a gente, né, nesse sentido que eles querem dizer que a doença nos torna honestos, conosco mesmo. Quem fez um movimento desse aí, né, foi o Bill Gates, né? Oh, desculpa, o Steve Jobs. Sempre confundo os dois. Com câncer de pâncreas, né? Quando ele soube que ele estava com câncer, ele se recusou a fazer qualquer tratamento alopático e ele foi meditar, ele foi entrar para dentro dele, a centroversão, né? E só que ele morreu, né? Óbvio, que ele precisava fazer todo esse movimento junto com químio, isso que você falou, continua fazendo ali os tratamentos, mas ele se recusou, né? Terminantemente. Então, ele foi para uma polaridade, né? Ele foi para um oposto, né? Extremo. E Mas aí, o que ele compreendeu, né, passando por isso, talvez a gente não saiba. não salvou ele, né? Mas assim, Mas o salvar não significa evitar a morte. sim. Né? A gente entende a morte como um fim exatamente pela nossa visão polarizada. Sim. Né? Quando ele vier para a próxima vida, ele vai estar bem mais evoluído, né? Quem sabe, né? Muito A bom. gente não vai ter como saber quem é a reencarnação do Steve Jobs. Se é que a gente reencarna desse jeito, né? Mas ao ouvirmos e entendermos os sintomas, podemos compreender o que nos falta e, deste modo, caminharmos em direção à nossa própria integração. É aí que é a finalidade do sintoma. Se eu entendo o que me falta, eu posso olhar para aquilo e buscar aquilo em mim. É onde eu tenho a chance de me integrar. A cura acontece através da incorporação daquilo que nos falta e, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Doença e cura são conceitos gêmeos que somente têm importância para a consciência e não se aplicam ao corpo, pois um corpo nunca pode estar doente ou saudável, né? Ele não está totalmente num estado e totalmente no outro. Tudo que o corpo pode fazer é refletir os estados correspondentes e as condições da própria consciência. Do mesmo modo que a medicina acadêmica, a medicina natural busca alcançar sua meta através de medidas funcionais. Também ela tenta impedir a doença através de um estilo de vida saudável. No final, mesmo que você tenha outras linhas, né, elas ainda têm essa visão de que você tem que evitar o sintoma, né? Você tem que evitar a doença. E não tem jeito, por mais que você cuide super bem da sua alimentação, do seu corpo, faça tudo que se conhece em termos do que é benéfico, se há uma falta, o sintoma vai se manifestar. Eu conheço casos de pessoas, né, algumas, que viviam fazendo exames, um monte de exame, para tentar pegar alguma coisa no início, porque a nossa visão de medicina preventiva é essa. Você faz um monte de exame, tenta pegar no início, se pegar já tem mais chance de resolver o problema ali logo de cara.
E essas pessoas, mesmo fazendo um monte de exame, não pegaram nada. Elas foram descobrir doenças graves, cânceres, às vezes, por causa de incidentes que elas vivenciaram, porque os exames em si não mostravam nada. Conheço gente que morreu de câncer de pulmão que fazia exames que os exames não pegavam. Ou seja, a ideia de que eu posso resolver isso fora de mim, ou só no aspecto externo, no âmbito externo, não é a solução. Eu preciso compreender a minha falta. Se eu apresento um sintoma, é para ele que eu preciso olhar. É interessante ver pessoas que tiveram câncer, muitas vezes, elas, em alguns casos, né, não em todos, mas elas realmente buscam uma transformação na vida. Elas buscam uma transformação verdadeira. E aí onde elas têm a chance de entender o que falta a elas e encontrar essa falta, né, integrar em si mesma, e aí elas podem se curar. E tem outras que, né, como a Ana estava falando do tio dela com câncer, se você não muda nada na sua vida, você não vai poder encontrar a sua cura. Toda doença exige uma mudança, exige uma nova consciência e uma nova forma de interpretar o seu mundo. Então, quanto mais grave a doença, maior tem que ser essa modificação, maior tem que ser essa mudança, maior é a consciência pedida. E, interessantemente, também mais inconsciente é a pessoa daquilo que está acontecendo. Você vê que alguns cânceres de pâncreas matam a pessoa, não tem tempo nem de ir no médico. Simplesmente começa a passar mal, dá uma semana ou duas, você não consegue nem agendar a consulta, já era. A gente viu isso acontecer, né? Isso acontece mesmo. E aí eles tentam trazer um pouco a ideia por que nós ficamos doentes, né? E aí a gente vai ter que entrar numa questão de polaridade, que a gente é um assunto que a gente já tratou. Lembra quando a gente viu a aula sobre a separação dos pais do mundo? Ali os opostos se apresentaram. E o nosso ego, ele passou a compreender o mundo através da divisão dos opostos, né? Através das polaridades. Com relação à questão da polaridade, assunto já tratado anteriormente, reconhecemos que o ego do ser humano torna-lhe impossível perceber ou sequer imaginar uma unidade ou totalidade de qualquer tipo. Aqui, quando a gente começa a olhar para essas questões, a gente vai ter que trazer um pouco das filosofias orientais, que é exatamente o que elas buscam, né? Essa integração. Porque a gente está polarizado. A consciência divide e classifica tudo em pares de opostos, que quando somos forçados a encará-los, consideramos conflitantes. Essa é uma questão interessante. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Então, se você escolheu um, automaticamente você rejeita o outro. Esse é o princípio da formação da sombra. Aquilo que eu não olho, aquilo que eu não aceito e não compreendo, eu ponho lá né, para escanteio, e acho que aquilo não faz mais parte da minha vida. Esses opostos, né, esses conflitos, nos obrigam a estabelecer uma diferença, nos forçam a decidir, a fazer uma escolha. Né? Que é exemplo melhor do que a gente vive hoje na política, não só no Brasil, né? Mas ou você escolhe um candidato e você é defensor extremo daquele candidato, porque ele representa os seus valores, e aí você tem que rejeitar o candidato oposto, porque ele é o mal. O que eu escolho é o lado do bem, o que eu rejeito é o lado do mal. E funciona para os dois lados, né? Assim, ao dizermos sim a um e ao mesmo tempo não a outro dos elementos que compõem a polaridade, reforçamos nosso estado de não totalidade, pois para obtermos a totalidade nada poderia nos faltar. A questão é que o ser humano só compreende a nossa consciência, ela só se forma através da tensão dos opostos. A gente não consegue conceber o íntegro. A gente só pode conceber isso num estado mais avançado de consciência, onde eu já passei, né, pelos extremos. Tanto que é muito comum em terapia, né, às vezes você recebe alguns clientes que estão muito no extremo, quando eles começam a compreender isso em si, às vezes eles vão para o outro. Aí né, a família, as pessoas próximas ficam doidas, né? Achando que aquela pessoa se perdeu de vez. Como é que ela era de um jeito e hoje ela está no oposto?
Mas o que ela está fazendo é exatamente, né, passando por esses estados extremados até ela encontrar um equilíbrio. E muitas vezes ela vai parecer mesmo bipolar. Por trás da polaridade que registramos, existe a unidade, a dimensão abrangente, em que os opostos ainda estão indiferenciados um do outro. Ou seja, quando o nosso nível de consciência, falando da história da humanidade, era muito ínfimo, como é para os animais, por exemplo, eles não têm noção de polos opostos. Eles não registram isso. A história da humanidade também conta, né? Naquela obra História da Origem da Consciência, que eu já mencionei para vocês, mostra como a consciência do ego foi evoluindo e como a gente foi fragmentando tudo e separando e classificando para poder compreender. É só assim que a nossa consciência se forma. Para você chegar na integralidade, você vai precisar primeiro estar no estado, né, o seu estado original fragmentado. Esse nível do ser também é chamado de todo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, essa questão do todo e do nada, né? Esse nível do ser é também chamado de todo, pois ele engloba tudo, razão pela qual nada pode existir fora dessa unidade, desse todo. Esse todo aqui eles mencionam com letra maiúscula. Na unidade não existe nem modificação nem desenvolvimento, visto que a unidade independe de tempo e de espaço. A unidade total é o ser puro, sem forma e sem atividade. Esse estado onde tudo é uno, tudo é íntegro, é o estado do inconsciente. Por isso que quando a gente acredita, né, dentro da nossa linha, que quando você morre, você volta para esse todo. E nesse todo você está de fato sem nenhuma tensão. Então não há nenhum incômodo, não há nenhum sofrimento. Eu sei que algumas religiões, né, como é o caso da irmã da Ana, que é kardecista, acredita que você continua nesse processo mesmo depois da morte, né? Mas alguns autores da psicologia entendem que não. Todavia, do ponto de vista da nossa consciência polar, essa unidade parece um nada. É exatamente a ideia que a gente tem, né? Que quando uma pessoa morre ou quando algo é íntegro, que a gente não consegue compreender, isso significa o nada. É o vazio. Na filosofia budista, o almejado estado de consciência denominado nirvana significa o mesmo que nada, que significa literalmente dissolução. É onde a pessoa se encontra num estado completamente diluído. Ela está tão integrada com todo que ela não passa mais pelos incômodos, porque nada mais a afeta, ela não passa por tensões. É esse o estado, né, que os budistas querem se encontrar, nesse estado de nirvana. Você pode, até em alguns momentos, ficar nele, mas encontrar com ele, mas você não permanece nele, não enquanto você estiver encarnado. A nossa própria encarnação já nos provoca esse estado de incômodo. Mas é só nele, é só no estado encarnado que você gera consciência. Para que possamos nos tornar uno com tudo, o que existe com tudo que existe, é necessário nos dissolvermos. Assim, na unidade, o tudo e o nada passam a ser um. Ou seja, né, eles parecem opostos, mas não são. Eles são a mesma coisa. Então, é esse estado um. Lembra que eu falei, acho que na formação do ego, acho que foi nessa aula, eu falei dos números do 1, que é a unidade total, né, indissolúvel. Quando você separa em 2, você tem os opostos se apresentando, e o 3 é exatamente o observador que percebe essa polarização. O 4 é aquele estado, o 4 seria o aspecto oposto a nós que nos integra, é tudo aquilo que a gente não reconhece em nós, que ao se dar conta e reconhecê-lo, a gente se integra. Então a gente precisa do 4 para se integrar. E aí por aí vai, né? Tem a história da quintessência, né? Do 5. Então, enfim, tem várias representações simbólicas desses números. O nada renuncia a qualquer manifestação e limitação, e assim foge da polaridade. A origem primordial de todo ser é o nada.
Ele é o único que de fato existe, sem começo e sem fim, de eternidade em eternidade. Mesmo que possamos falar sobre essa unidade, não podemos imaginá-la. Podemos, em alguns casos, até senti-la e experimentá-la até um certo grau, mas não podemos compreendê-la do ponto de vista intelectual, uma vez que nossa consciência e nosso raciocínio precisam da polaridade como pressuposto. Eu lembro também que eu mencionei, acho que nessa aula da separação dos pais do mundo, eu fiz uma analogia com a questão do Big Bang. O Big Bang é algo que os cientistas acreditam que aconteceu, mas antes do universo aparecer nessa grande explosão, nesse grande Big Bang, o que eles dizem é que tudo existia dentro de uma singularidade, onde não havia tempo, espaço, onde era um estado unidimensional. Só que a gente não consegue compreender o que é isso. Essa ideia, né, essa descrição dos cientistas é exatamente esse estado do nada, do tudo, do todo, né? Como é que você concebe isso? A gente não consegue nem compreender um estado onde falta tempo e espaço. Como é que a gente vai compreender uma singularidade? Então, no final das contas, como eles dizem, né, o nosso intelecto não consegue chegar nesse ponto. A gente sabe ou deduz que ele existe, mas a gente não compreende de fato o que ele é. Não nos é possível conhecimento sem a polaridade, sem a divisão entre sujeito e objeto, entre conhecedor e conhecido. Na unidade não há conhecimento, só há ser. Não há desejo, querer e esforço, e nem há movimento. Portanto, não existe algo exterior pelo qual ansiar. Algumas linhas orientais, né, eu sei que no budismo, eles tentam encontrar esse estado. O próprio Buda, né, o primeiro, Siddhartha Gautama, ele falava que um dos problemas da nossa angústia é o nosso desejo. E como viver sem desejo, né? A gente sempre quer algo, a gente anseia por algo. É como a consciência se forma. Mas como você vai ficar num estado onde não há desejo? Será que é possível? A gente tem, nessa compreensão, você tem como diminuir, ao compreender isso, os seus desejos, mas viver sem desejo não é possível para o ser humano. Então, nesse sentido, né, não existe algo exterior pelo qual ansiar. Ou seja, o mundo externo não me atrai, não me importa, mas a gente não consegue ficar assim. Assim, vivemos o paradoxo de que só podemos encontrar plenitude no nada. A alternância entre dois polos cria um ritmo. Exemplo, a respiração, a qual é a alternância entre inspirar e expirar. O ritmo é o padrão essencial de toda a vida. Se destruirmos o ritmo, destruímos a vida, pois a vida é ritmo, vibração. A percepção do tempo também é consequência da polarização da nossa consciência, pois só percebemos a alternância entre dois estados, mas nunca a unidade. Aqui tem uma analogia, né? A analogia com o duplo estado do elétron, onde este se apresenta como onda e partícula ao mesmo tempo. Essa questão do tempo, né, da nossa percepção do tempo, para os físicos teóricos, especialmente os que estudam a física quântica, uma coisa que eles sabem é que dentro do mundo quântico, dentro das fórmulas, não tem como inserir as variáveis tempo e espaço. Não é possível, não cabe. Então, como é que você pode ter um estado onde o tempo e o espaço não existem? Isso é bastante interessante, né? Quando eu falo esse experimento do elétron, ele é um experimento, acho que foi feito, se não me engano, nos anos 40, aquele famoso da dupla fenda. Para quem assistiu o Quem Somos Nós, ele aparece. Como um elétron, ele pode se apresentar como onda e partícula ao mesmo tempo. A gente só compreende um ou outro. Como é possível eles estarem em dois estados ao mesmo tempo, né? Para quem ouviu aquele experimento teórico do gato de Schrödinger, vocês conhecem? Já ouviram falar, né? Como é que o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? E essa é uma questão bastante interessante.
Bom, deixa eu ver, ainda falta um pouquinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação. Não? Eu queria falar que hoje em dia, né, tem a medicina antroposófica, tem a nova medicina germânica, tem várias vertentes aí, né, que se propõem a tratar o indivíduo como todo, né? Uhum, Empatia, né, no meu caso, né, em vez de olhar a hérnia de disco, né, mecanicamente, vai olhar e olha as emoções também, sim. né? Os osteopatas que eu fui, todos são acupunturistas também, porque tem pontos da acupuntura que vão nas emoções, né, nos órgãos. Então, eu acho isso bastante bacana, assim, né? Eu acho que tá crescendo, está se expandindo. Sim, sim. Conforme o nosso nível de consciência aumenta e a gente passa a olhar mais para si, você não vai mais querer se tratar de uma forma tão fragmentada, né? Em que o tratamento às vezes é mais agressivo que o próprio sintoma, né? Quem faz tratamento contra câncer sabe bem disso. Quer dizer, o tratamento em si te leva muito perto da morte, né? E outra observação é a questão que você falou, né? Por exemplo, a pessoa teve um câncer, se curou, entre aspas, mas não olhou para a questão, né? Então, aí vem a questão das recidivas, né? Uhum. E as É, pessoas já estão quase como certo, quem teve câncer vai ter recidiva, né? Já tem aquela sentença, né? porque a gente entende que essa pessoa ela tem um dano que não pode mais ser corrigido. Quer dizer, o corpo dela é um perigo. O corpo dela está pronto para pregar uma peça nela a qualquer tempo. Então não confie nesse corpo porque ele realmente é perigoso, né? Essa é uma forma bastante disfuncional de olhar para a questão. Todos os caminhos de cura ou iniciação nada mais são do que um único caminho que leva da polaridade à unidade. No entanto, tal passo representa uma mudança tão radical em termos de qualidade que é difícil, se não impossível, uma consciência polarizada imaginá-lo. É a tal coisa, né? A cura está sempre na compreensão daquilo que eu desenvolvo ao longo da minha jornada, tentando entender essa chamada doença, né? E se eu não encontrar esse aspecto oposto em mim e não integrá-lo, eu não posso me curar. A unidade só pode ser obtida através da conjunção dos opostos, que é o conúntio opositorum. Assim sendo o procedimento ou precisa se tornar-se não só, mas também, né? Ao invés de eu escolher um ou outro, eu preciso integrar um lado e o outro. Não só esse, mas também aquele. Ou seja, o sucessivo tem de transformar-se em simultâneo. Então eu não posso escolher um ou outro. Eu tenho que entender que eles são parte da mesma coisa. Ao fazermos uma escolha, e a vida nos exige isso o tempo todo, optamos por um dos polos da possibilidade e deixamos o outro sem efeito. Tal obrigação nos causa um dilema, né? Quer dizer, eu só posso escolher um lado. Eu só posso olhar para um, eu não posso olhar para o outro. A única solução possível está na terceira via, a partir do qual todas as possibilidades podem ser vistas como certas e erradas, boas e más ao mesmo tempo, uma vez que elas são parte da unidade e, devido a esse fato, possuem o direito de existir simultaneamente, pois sem elas a totalidade não seria um todo. É a nossa visão até então, até recentemente, né? Se você fosse ver, por exemplo, a história dos super-heróis, eles sempre eram pessoas muito boas em tudo. Eles eram, né, perfeitos em tudo que eles faziam. Os heróis mais atuais, eles já têm os aspectos sombrios, né? A gente já aceita que essas pessoas têm o seu lado bom e o seu lado ruim, assim como todo mundo, né? A gente tem o nosso lado iluminado e o nosso lado sombrio. E todo mundo tem isso. Não, a ideia de que quando algumas pessoas falam, eu não esperava que você fizesse tal coisa, você me decepcionou, essa na verdade é a sua visão. Você que nunca quis olhar ou nunca quis reconhecer que aquela pessoa tem um outro lado. E você não aceita isso. Então, como você vai se relacionar com as pessoas se você só aceita aquilo que te convém e condena aquilo que você não gosta? Não tem jeito, né?
Por isso que fala, a solução está na terceira via, né, em que eu entendo que os dois aspectos podem coexistir, né, que eles podem existir simultaneamente. Isso é que permite a integração. Cada polo da existência tira sua vida do outro polo, uma vez que um não pode existir por si mesmo. Como conclusão, temos que o bem vive do mal, a paz vive da guerra e a saúde vive da doença. Ou seja, se eu não tiver doença, eu também não tenho saúde, né? Porque um existe em razão do outro. Considerando que eles são originários do mesmo aspecto, eles só foram divididos porque a nossa consciência só compreende assim, então eu não posso achar que aquilo pode ser inteiro se eu eliminei uma parte dele. A polaridade tem como finalidade tornar-nos conscientes, permitindo que conheçamos melhor as interligações entre os opostos, e não para modificar as coisas, pois nada há para ser modificado ou melhorado, a não ser nosso próprio meio de ver as coisas. Ou seja, né, eu não posso achar que eu, ao polarizar algo, eu posso melhorar aquele aspecto que eu considero ruim, o que me desagrada. Eu não vou mudar nada. Eu só posso mudar a minha percepção sobre aquilo, né? A ideia do ser humano de que é a sua atividade que modifica o mundo é uma ilusão de ótica e se fundamenta na projeção da própria transformação, né? Ou seja, a ideia de que eu peguei aquilo, melhorei aquilo e, portanto, eu tornei algo melhor, né? Eu tornei algo mais adequado. É como ele diz, é uma ilusão. Eu projeto a minha transformação nessa modificação que eu faço do lado de fora. Mas não é nela que está a transformação, é em mim. Por isso que muitas vezes em terapia, né, o que a gente percebe é que as pessoas depois de um tempo elas ficam mais equilibradas dentro do caos que elas vivem, não porque o caos deixou de existir ou porque as pessoas que a incomodavam deixaram de existir ou mudaram, mas sim porque ela mudou a visão dela sobre aquilo. Então ela pode conviver muito melhor com aquela situação porque ela entendeu que a modificação não está fora, né, mas está dentro dela. Tal ilusão é decorrência da polaridade, que divide tudo o que existe ao mesmo tempo em uma coisa depois da outra. Esse mundo de polaridades é o que os filósofos orientais chamam de ilusão ou maia. Para quem estuda aí um pouco de filosofia oriental, já ouviu falar muito do maia. Em razão da polaridade impedir que a unidade se manifeste simultaneamente, esta será restabelecida de modo direto no decurso do tempo, na medida em que cada polo for compensado na sequência por seu polo contrário. Então, é aí que a gente começa a entender a origem das doenças, né, ou dos sintomas. É porque tem algo polarizado em mim, tem algo que eu não estou enxergando. E é nessa falta, né, ao compreender essa falta e em busca dela, é que eu encontro a minha cura, porque eu integro algo em mim. Mas como a gente bem sabe, esse não é um processo fácil, não é rápido, não é indolor. Ele vai exigir realmente uma jornada muito intensa, né, em nós mesmos. E agora que a gente falou da unidade, falou da polarização, a gente precisa falar da complementação. A lei da complementação. Tal lei cuida para que o equilíbrio dos polos seja mantido, para que todas as modificações se transformem em permanência. Temos a convicção de que, com o tempo, as coisas se modificam, e essa crença nos impede de ver que o tempo somente cria uma repetição do mesmo padrão. Dentro da física quântica, mencionando de novo, eles entendem que o universo é estático, e o que enxergamos é apenas uma sequência de frames sucessivos, né, de quadros sucessivos, o que nos dá a impressão de tempo. Ou seja, tudo ali sempre esteve daquele mesmo jeito, né? Só que, como é que eu percebo o decurso do tempo? A sequência de frames. Então, eu percebo um movimento, eu percebo uma mudança, porque aquele estado está sempre ali, congelado. Então, conforme eu vou mudando, eu percebo o movimento. Para quem assistiu aquele filme Interestelar, quando ele entra lá no Tesseract e ele se depara com todas as dimensões, ali eles tentam ilustrar bem isso, né? Cada frame está ali.
parado. E conforme ele escolhe o quadro que ele quer interagir com a filha, né, através daquele quadro, é que ele percebe que ali estão tudo que aconteceu está ali congelado num quadro a quadro, né, infinitos quadros. Isso é bem estranho, né, da gente imaginar como isso é possível. A nossa consciência não compreende isso. São como se fossem os registros acásticos, você já ouviu falar? Já, mas os registros acásticos, se eu não me engano, eles dizem que tudo que se manifesta aqui no nosso mundo material também existe no mundo anterior, né? Os chineses chamam de céu anterior, os indianos de registro acástico, o espiritismo chama de mundo, né, de plano espiritual, mas a ideia de que tudo que a gente vive aqui está lá. Não deixaria de ser, né, uma espécie antes de algo se materializar, esse algo já existe nas possibilidades. Eu tinha entendido assim, que eu não conheço bem, né? Mas eu tinha entendido que registro acástico é como se fosse a memória de todas as suas vidas, né? De tudo que você já viveu aqui no planeta, como se fosse isso. Você acessa esse banco de dados como se fosse um banco de dados, mas eu não tenho certeza, não sei. Então, mas de qualquer forma, não deixa de ter sentido, né? Se tudo está lá, Sim, toda a informação está lá, o que a gente vive aqui é exatamente um colapso dessa possibilidade, né? Então, essa possibilidade, quer dizer, de tudo que existe, de toda a informação que existe, cada um de nós vai pegar uma das possibilidades. E cada um de nós vai viver essas possibilidades. Por isso que você não tem uma vida, né, idêntica à outra, não tem como. Cada ser humano é um conjunto muito complexo, um conjunto muito único de complexos. e isso que você falou do tempo, né? Do movimento, né? Dos quadros, me lembrou muito aqueles livrinhos infantis, né? Que tem as figurinhas e você folheia rápido, Ah, aí é, se mexendo, né? Porque é. cada frame daquele, né, vai fazendo um movimento conforme, né, você debulha o livro, né? É como os filmes, né? Os filmes, se você for ver, eles são fotografias, né? Eu falo Sim. filme, é uma Tirinho. fotografia, são milhões, milhares e milhares de fotografias, nem sei quantas, depende de como é passado. Mas é a tal coisa, se você pega cada uma daquelas fotografias, você vai ver uma cena. E aquela cena, ela é para sempre daquele jeito. Ela nunca vai ser mudada. Mas conforme você passa a sequência, é que você vê o movimento, né? Inclusive, esses autores defendem que a nossa percepção de tempo, né, considerando que o tempo é uma ilusão, o tempo não existe, a nossa percepção de tempo só acontece por causa da nossa forma de entender os opostos. Quer dizer, eu só posso ver um depois do outro. Eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Então, na sequência que eu vejo um depois do outro e simultaneamente isso vai acontecendo ao longo da vida, é que eu tenho a sensação do tempo. Então, de novo, né, o tempo é uma ilusão. Tudo que existe, existe sempre, sempre existiu, vai existir para sempre como está. Eu é que passo pelos quadros. Esses dias o Neil deGrasse Tyson estava falando sobre uma coisa interessante, que dependendo do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista de um fóton, assim que ele é emitido, ele vive a vida inteira dele, e a própria morte. No mesmo instante, como ele viaja à velocidade máxima que o mundo permite, né, que o nosso universo permite, a vida dele é instantânea e não há mais nada no resto do universo. Do ponto de vista dele, não há mais nada, só há uma vida infinitesimal que é a vida dele, que iniciou e terminou naquele mesmo instante. Não há possibilidade, quando a velocidade é alta demais, não há possibilidade de consciência, de geração de consciência. Não há tempo para separação dos opostos, não há mais nada. E é esse o ponto que a Cris está colocando, quer dizer, só uma desaceleração que permite que a gente veja o estar saudável e o estar doente e depois integre os dois aspectos. Então, só um aterramento, de certa forma, uma diminuição das velocidades é que permite isso.
Senão a gente não consegue registrar, né? O nosso intelecto não consegue registrar o que é muito rápido. Tanto que a gente não consegue ver a luz, né? Você não consegue ver a luz viajando. Você a nossa capacidade de perceber não consegue reconhecer essa viagem. Você não acompanha na mesma velocidade que a luz viaja. Você só sabe que ela está lá, que ela chegou em algum lugar. Aí vamos aqui para a parte final, que fala sobre a doença nos tornar honestos. Tudo que analisamos até aqui nos torna cientes de que o ser humano está doente, e não que ele fica doente. Está doente exatamente por causa da ideia de que nós somos polarizados. A medicina convencional vê a doença como uma perturbação indesejada do estado natural de saúde e, consequentemente, não só tenta fazer o distúrbio desaparecer tão rápido quanto possível, como também acha que sua principal missão é impedir que a doença tome conta das pessoas até o ponto de eliminá-las de vez. É engraçado porque quanto mais essa ideia, né, de que se você cuida, né, de determinadas questões, você vai ter pessoas mais saudáveis, né? Então a gente já resolveu em muitos países a questão do saneamento, a questão da moradia, da alimentação, e isso não acabou com as doenças. Inclusive tem doenças que são características de países mais desenvolvidos, né? Isso é bem interessante. Nós, ao contrário, entendemos que a doença é muito mais do que uma mera disfunção natural. A saúde, de fato, precisa dela por ser o seu par polarizado complementar. Então, o complemento sempre está naquilo que é o meu oposto. O ser humano está doente porque lhe falta unidade. O ser humano sadio, ao qual não falte nada, não existe na vida. Isso significa afirmar que somos todos doentes e mortais. Devemos, pois, nos livrar da ilusão de que se pode evitar ou eliminar a doença. O eu, representado pelo ego, toma as decisões e concretiza um polo em detrimento do outro, o qual é relegado à sombra, né? Aquilo que eu tinha falado, quer dizer, a gente vai formando os nossos aspectos sombrios por recusar, né? O não compreender, não integrar aquilo que é oposto. Assim, a doença compensa todas essas unilateralidades na medida em que empurra o ser humano para o polo oposto, obrigando-o a percorrer a mesma distância que o afastou do centro para os lados. Há um equívoco na ideia de que podemos intervir de forma ativa para evitar as doenças. Isto só funciona quando se trata de lidar com algo tóxico de maneira consciente. Contudo, no que se refere ao tema doença, tal ideia se torna irrelevante. A doença faz parte da saúde, assim como a morte faz parte da vida, pois é a doença, assim como a morte, que nos ajudarão a encontrar nosso caminho mais verdadeiro e saudável. Então, Ana, dentro daquilo que a gente estava falando, mesmo seu tio, né, tendo demonstrado que não compreendeu coisa alguma, ele ainda está no processo. A gente não sabe agora, né, agora que ele está do outro lado, que foi que, né, o que ele vislumbrou, o que ele entendeu, mas ele ainda está no processo. Senão ele não precisaria morrer, né? Não agora. Nenhum amigo é tão honesto conosco ou tão sincero a ponto de nos fazer olhar para os nossos defeitos e enxergar nossa sombra. Se alguém ousasse fazer isso, imediatamente o julgaríamos como inimigo. Aquele que nos diz quais são os nossos problemas, a gente não aceita, a gente não vê bem. Do mesmo modo, ocorre com a doença. Ela é honesta demais conosco para que lhe dediquemos o nosso amor. Por isso que a gente odeia as doenças, né? Porque ela nos deixa num estado tão, digamos, às vezes tão debilitado que não resta outra alternativa a não ser para encontrar a cura de ir em busca daquilo que nos falta. Então a gente não gosta da doença, né? A gente de fato tenta eliminá-la. E é uma visão bem ocidental, vamos combater. Quando as pessoas muitas vezes estão com doenças graves, né? É muito comum com quem tem câncer, a pessoa fala, eu estou numa batalha contra o câncer. Quando você fala, né? Quando você enxerga desse jeito, você já está dizendo que você perdeu a luta. Porque ela não está lá para lutar com você.
Ela tá lá para te mostrar algo. E se ela tenta te mostrar algo e você ataca, não tem jeito, você tá atacando a si mesmo. Então também tem a ver com a forma como a gente enxerga, né? Contudo, nossos sintomas são incorruptíveis, pois nos obrigam a ser sinceros, uma vez que sua presença nos mostra justamente aquilo que nos falta. É nesse sentido, Ana, que ela é honesta, né, que ela nos torna honestos. Ela nos obriga a olhar para aquilo que nos falta, ainda que a gente não compreenda, mas o propósito dela é nos fazer olhar para essa falta. Aquilo que recusamos trazer à luz, o que fica na sombra e quer manifestar-se, e bloqueamos com a nossa unilateralidade. A doença é o ponto de mutação em que o mal se deixa transformar em bem. No entanto, para que isto ocorra, devemos deixar de resistir e passarmos a ouvir e ver o que a doença tem a nos dizer. Portanto, a cura sempre está associada a uma ampliação da consciência e a um amadurecimento pessoal. Se o sintoma apareceu no corpo, é porque parte da sombra aí se precipitou. E a cura é a inversão desse processo, na medida em que torna consciente o princípio por trás do sintoma. E assim ele simplesmente desaparece do corpo físico. Então, digamos, a resposta, né, e a solução para os nossos sintomas, para as nossas doenças, está em encontrar aquilo que nos falta. Portanto, a gente precisa ouvi-la com muito cuidado, com muita atenção. E ter um carinho por ela. Eu sei que não é difícil, porque ela nos incomoda horrores, né? Como é que a gente pode ter carinho por aquilo que a gente entende que está nos fazendo mal? Só que ela não é o mal, ela é a mensageira. O mal está na nossa falta, né? E na nossa recusa em olhar para ele. Querem colocar mais alguma coisa? Temos um tempinho ainda. Me veio assim à cabeça também assim, quantas coisas hoje em dia estamos tendo conhecimento sobre nós mesmos e sobre diferenças, né, das pessoas, e as pessoas estão intitulando como doença. Eu escuto como doença, eu nem sei se isso é classificado, mas TDAH, outras coisas que são também naturais do processo até de envelhecer. Tem gente que encara o envelhecimento como doença. Uhum. Então, enfim, só estou pensando nisso, quanto a gente é doente mesmo e sempre vai ser. E tem coisas que não são particularidades nossas também. Não deveria ser encarado como uma forma de aniquilar aquela doença, de repente. Uhum. Exatamente. Você vê, há muitos anos eu estava vendo um documentário, eles estavam mostrando que várias, a gente chama de doenças, tá? Para ficar mais claro, que existem nos países civilizados, eles são decorrentes do excesso de higiene. Né? O nosso excesso de higiene, quer dizer, a gente ficou com tanto medo dos micróbios, das bactérias, desses seres invisíveis, que começou a acontecer? Tem alguns estudiosos que foram para a Índia, porque a Índia, a gente já esteve lá, né? E era um país extremamente sujo, em tudo. Só que eles têm menos casos de doenças, de demências. Muitos atribuem ao tipo de alimentação que usa muitos temperos, que são anti-inflamatórios. Mas eles também levantaram a questão, né, que alguns vermes, né, alguns micróbios que convivem normalmente com a humanidade, previnem algumas doenças. Aí esses médicos, alguns eram americanos, eles foram para o México para tratar as pessoas, porque nos Estados Unidos eles não podiam fazer isso, né, pelas leis de lá. Para tratar as pessoas, fazendo as pessoas ingerirem vermes. Então, várias doenças intestinais que desencadeiam problemas cerebrais, né? Como tem uma relação com algumas doenças como Parkinson, demência, tem uma outra, o Alzheimer, enfim. Algumas doenças que eles acreditam que tem a ver com bioma intestinal, porque o nosso bioma intestinal ficou estéril. Então, eles davam vermes para as pessoas ingerirem. Era muito interessante isso. E deu resultado positivo?
Deu. Algumas pessoas que tinham problemas de alergia severas melhoraram. Eu acredito que sim. O pessoal não fala. Eu consumo de vez em quando o kefir, os lactobacilos aí vivos, é super válido, está super relacionado mesmo. E eu lembro também de muitos casos, pelo menos vendo da minha família, minha mãe comentando de ai, que fulana teve filho e assim, nos primeiros meses não deixava ninguém encostar, era uma esterilização total para entrar dentro de casa. E foi uma criança que assim, cresceu com muitas doenças, assim, teve muita dificuldade. Tem tudo a ver, né? Alguns homeopatas fazem os tratamentos dessas crianças com pequenas quantidades de sujeira. A criança precisa, né? Precisa da Você vê, por vitamina. exemplo, uma coisa que crianças que são criadas com animais desde muito pequenininha, ou quando a mãe grávida tem contato com animais, elas não desenvolvem alergias. Sim, sim. Né? Em compensação, quem nunca foi criado, que viveu num ambiente muito limpo, extremamente estéril, é cheio de doença, né? São aquelas crianças que ficam doentes por qualquer coisa, ficam em estado grave por qualquer coisa, porque elas não tiveram contato com o que é do meio delas. Se a gente rejeita, né? Você está no meio da natureza e você rejeita o que é da natureza, como é que você vai conseguir se dar bem depois? Você é um ser da natureza. Mas você vê como é uma questão herdada dos nossos pais, né? Sim. Porque Sim. quem determina isso são os pais, e uma vez determinado, você vai ter que algum dia rever esse tipo de coisa. Por exemplo, eu sou alérgico a cachorro e gato. E agora tenho cachorro e gato de novo. E as minhas alergias não atacaram, as da crise em compensação atacaram. Mas você sabe que eu fiquei com alergia ao gato 3 dias, né? O gatinho novo que a gente... Agora passou. Não, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu não tô aceitando nesse gato, né? E aí eu fiquei pensando também, eu falei, se eu não deixar ele chegar perto de mim, eu não vou entender a questão. E aí, porque ele fica toda hora me procurando, ele quer colo, quer carinho, porque ele é um gato resgatado e ele tá com vários problemas. Eu falei, não, deixa o gato vir. Aí eu não tive mais. Engraçado isso, né? Olha, Eu não usei nenhum remédio, eu não usei nada. Eu só passei um creme de arnica para acalmar as alergias de pele. Mas eu fiquei pensando, né? Será que eu não tô... Porque é a tal coisa, né? A gente tá com o Luke, que tá nesse processo todo de retirada do baço e tal. E eu fiquei pensando, será que eu não tô com medo de deixar outro animal entrar na minha vida? Mas pode ser. O gato foi oferecido pra gente, a gente nem tava procurando. O gato foi quase oferecido pro Luke. Ele trocou o baço por um gato. O baço virou um gato. essa história de alergia, né? O meu Zequinho, o branquinho, né? Por ser branco, ele é quase albino, né? Então ele tem a alergia, como é dermatite atópica. E quando a gente começou a sair com ele no Rio, né? Passear no aterro do Flamengo, que lá você pode soltar o cachorro da coleira para ele correr, nadar. Você passa por muita grama e a grama tem um pelinho, né? E o Zeca começou a ter alergias homéricas, assim, de coçar, de se ferir. E aí a veterinária dele, eu queria parar com os passeios. Ela falou, pelo contrário, você tem que expor ele ao agente alergênico para que ele crie anticorpos. Eu falei, não acredito nisso, eu queria bater nela, né? Mas realmente a gente foi, né, coração sangrando, né, igual a pele dele. Chegou uma hora que assim acabou geral mesmo, sem nenhum remédio, foi natural. Você vê como é interessante, né? Como as alergias têm uma relação com aquilo que eu rejeito do mundo, né? E eu falei, nossa, não é possível viver 18 anos com gato. Eu sempre tive gatos, tinha gato no meu berço quando eu era bebê. Por que eu tô com alergia a um gato? Aí eu fui para a questão psicológica. Falei, não, eu não tô conseguindo aceitar esse gato. Por causa do Luke. E aí o Luke aceitou o gato super bem. Desde o primeiro dia lambe o gato, vai atrás dele. Se ele mia, o Luke vai atrás. O Luke é um fofo, né? Eu sou um fofo, eu sou um irmão muito bonitinho. Então eu falei, não, eu tenho que resolver essa questão em mim. Não posso deixar o gato não pular em mim. Ele vem atrás de mim, ele quer carinho, ele quer afeto. Sim. E aí a alergia passou. Que bom, aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. TDAH, autismo, síndrome de Down, é considerado doença isso?
Para a medicina, sim. A síndrome de Down, porque ela tem uma alteração cromossômica que não tem, até hoje a medicina não tem como resolver. Então, ela é de fato uma disfunção, né? É uma doença no sentido de ser uma anomalia. O TDAH é uma grande discussão, né? Como o autismo. O que está por trás de uma criança autista? E por que tem aumentado tanto? Tem gente que fala que tem a ver com as vacinas, tem gente que fala que tem a ver com a alimentação, mas é óbvio que a gente não pode esquecer o aspecto psicológico. Qual Sim. é a relação dessa criança com a mãe? Né? Até onde essa mãe aceita mesmo essa criança, né? Porque o autista ele está muito preso no mundo dele, ele não consegue vir ao mundo, ele não consegue interagir de uma forma normal com o mundo. Mesmo que a gente encontre causas, né, físicas, ainda assim é por que essa criança manifesta esse sintoma? De uma criança que tá presa no seu mundo, que não consegue. É uma coisa que as mães falam, né? Essa criança não. Ela olha através de mim, é como se eu não existisse. Não são todas assim, óbvio, né? Mas em muitos casos é isso que acontece. A criança não. Ela olha para a mãe como se ela não interagisse, não reconhecesse ali. Isso não pode ser que seja uma particularidade desse ser? E todo mundo precisa ser tão social assim nesse mundo, Então, gente. hoje em dia eu acho assim, eu não sou médica e tal, mas eu acho que os diagnósticos de autismo e de TDAH estão exagerados. Então, se uma pessoa ela é mais introvertida, ela tem peculiaridades, ela precisa receber um diagnóstico, né? Ou ela é Ah, autista, ou ela tem transtorno de déficit de atenção. É claro que as crianças hoje em dia, com excesso de informação, com a cobrança que se impõe. Você pega crianças que têm excesso de informação, põe numa sala de aula e quer que ela fique focada em uma forma única de olhar para aquilo. É claro que a criança vai reagir. E não se esqueça que tem uma característica importante do nosso sistema de medicina. Você só pode receitar remédios para aquilo que é considerado uma doença, e a doença precisa ser diagnosticada, ela está descrita, e com a descrição dela também os remédios que devem e podem ajudá-lo. Então, se a pessoa falar, meu filho não consegue prestar atenção na escola, então pronto, arrumamos um nome para isso, isso é transtorno de déficit de atenção. Sendo assim, isso é uma doença agora, tá catalogado como tal, você pode tomar Ritalina, você pode tomar alguns remédios que em tese resolveriam isso e a pessoa consegue ter uma performance melhor. Então, é uma característica do capitalismo, é uma característica do sistema quase religioso da medicina em que a gente vive, e é algo que de certa forma, para os pais, já que eles perderam a força de impor a própria vontade aos filhos, você faz isso através da medicina. Por exemplo, gerações anteriores você apanhava, ficava de castigo, tinha uma série de coisas. Agora mais nada disso pode. Então eles acabam substituindo por outros métodos, mas métodos que também não são menos agressivos. A hora que você você diagnostica uma criança e exige que ela comece a tomar remédios, você tenta controlar o comportamento dela de um ponto de vista bioquímico, que é péssimo também e vai ter resultados é como trágicos. querer tratar o homossexualismo, isso, Né? na minha visão. É como você querer reverter algo que é tão O homossexualismo neste aspecto é o contrário, né? Ele não pode ser pesquisado, nem diagnosticado, nem tratado. Essas Mas durante doenças uma Mas já época foi. foi. Mas já foi. já foi. Não, atualmente não Já pode, mas já foi. foi. E tem gente que defende isso ainda, essa Tem, volta, ainda né? tem gente que tem essa visão. E Essa é, visão. e é interessante que coisas como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, ele vai ser cada vez mais preponderante num mundo que tem uma quantidade de informações absurdas. Você não Cada vez consegue maior. prestar 5 minutos de atenção na mesma coisa. Pra você assistir um vídeo de YouTube por 5 minutos, você já fica meio assim, não, acho que eu não vou passar para o próximo. Textão, né? Qualquer coisa que tenha 15 linhas é um textão, ninguém quer ler. Ninguém quer saber mais. Então, Exatamente. as Testando. experiências são curtas, Elas são esporádicas. fugazes, né? A Né? gente vive hoje Está a cada vez cultura. mais acelerado a É, forma de se mas em comunicar. algum momento isso vai chegar num ponto em que as coisas vão começar a reverter. Tem gente que vai conseguir fazer a travessia, né? E tem gente que vai ficar para trás, como em tudo. E essa questão do excesso de informação, né? Além disso,
Hoje em dia, né, a nossa sociedade acredita que quanto mais atividades a criança fizer, mais preparada ela vai estar para o futuro, né? Então, Exatamente. entopem a criança de aula de um tudo e ela não tem É. tempo de brincar, né? Então, quando você vê, já está na adolescência, que hoje em dia a adolescência está começando com 9 anos, aí, 8, 9 anos, a sexualização absurda das crianças, né? Então, a infância cada vez está mais curta. É. E é isso óbvio que vai gerar uma disfunção, né? E a adolescência é cada vez mais longa, né? Porque de repente você vê pessoas com 30 anos, 40 40 anos, anos, ainda adolescentes, né? Ainda se Ainda. comportando como adolescente, dirigindo como adolescente. Aí Então, quando chega nos 50, entra numa crise porque não quer mais deixar de ser adolescente, né? Gente, tem adolescente com 70 anos, vamos combinar, né? Tem gente que é pra sempre, né? e aí, por exemplo, você tem a medicina atendendo esse tipo de coisa, falando, não, a sua pele vai ser melhor, a gente vai conseguir uma forma de te deixar jovem para sempre, e fica umas coisas estranhíssimas, né? Porque a gente não fica jovem para sempre. Pois é. Não tem jeito. A nossa juventude, ela tá sempre na forma. Se você é capaz de se transformar ao longo da vida, você vai ser sempre jovem, né? Mas se você se recusa a crescer, você vai ficar uma pessoa envelhecida e infantilizada, o que fica bastante bizarro, como a gente vê muito hoje, né? Pessoas que são mais velhas no sentido da cronologia, mas elas não têm comportamentos de uma pessoa madura, elas ficam como adolescentes. Só que a adolescente vai até 20 anos, né? 20, 21 no máximo. Mais do que isso, você não é adolescente. Então você precisa crescer, sim, precisa amadurecer e se desenvolver. Senão isso custa caro, essa recusa. Mas aí que tá, o crescer hoje em dia também no mundo é se tornar, enfim, padrão nesse sistema, um consumista, né? Enfim, uma pessoa que arrecade e pague e consuma muito. Isso para o povo é crescer. Tem um monte de gente É, que acha que já é adulto, já pode falar e opinar sobre várias coisas, porque, enfim, mas são conseguiu um sempre ilusões título. do ego, né? São sempre É, ilusões do ego. O que vai dizer mesmo ponto, né, em que nível de consciência você está é a sua vida. São as sim. coisas que se apresentam para você. O resto é tudo uma ilusão, é uma grande ilusão. Então você vai pagar um preço alto por aquilo que você não se recusa a conscientizar. Não, não há problema, a gente não deveria se incomodar com isso, né? No sentido de que a vida vai trazer exatamente aquilo que cada um de nós precisa. E vai mostrar exatamente o ponto em que nós estamos, exatamente como a questão da doença. Se você consegue passar pela vida, claro que você não vai passar pela vida sem doenças, mas se você não tem nada muito grave que te leve para um caminho quase mortal, é porque você compreendeu, você foi compreendendo ao longo da vida o que você precisava. Se não, a resposta está ali, né? Olhe para sua falta. É nela que está a sua resposta, né? É nela que está a sua possibilidade de cura. E disso a gente não escapa, né? A gente pode criar as ilusões que forem. Você nunca vai escapar daquilo que você é. Não tem como. Pedofilia você encararia como doença? Ela é um distúrbio, né? Ela é uma forma que o pedófilo tem de olhar para a criança, porque ele próprio está preso no aspecto da infância. É um distúrbio psicológico. Nesse sentido, é sempre uma doença, porque há uma falta, né? Eu Não, olho. sim, sim. Tudo é muito doença, mas é engraçado como as coisas são tratadas de forma diferente, as doenças. Uhum. E elas são tratadas ao longo do tempo, ao longo das culturas, de indivíduo para indivíduo. Mas pega, por exemplo, né, doenças infecciosas do corpo, né? Não doenças infecciosas da mente, por exemplo, como a pedofilia. Mas doenças infecciosas do corpo, se você não tem cura para aquela infecção, as pessoas você é como o demônio encarnado, né? Ninguém vai chegar perto de você, ninguém vai tocar em você. É,
A gente viu isso na pandemia, as pessoas começaram a ter medo umas das outras, né? Até que a vacina aparecesse. Então, a forma como a gente considera as coisas e a forma como a gente lida com que a doença muda à medida que você passa a compreender melhor a doença. Tem um filme sobre pedofilia que é O Lenhador, né? Não é sobre pedofilia, o lenhador, é com Bacon. Kevin Bacon, é. Ele, não, é a história de um homem que ele é um pedófilo, mas o filme não trata do ato em si, ele trata da questão da angústia dele em se perceber como um pedófilo e ter dificuldade de se conter. Então ele se isola. Ele era um Eu lenhador. já vi isso, esse filme, é antigo, né? Assim. Eu também acho que vi, eu acho que eu vi também. E ele queria uma cura para isso, né? É. Ele queria alguma coisa que o impedisse de ter aquele desejo que ele não conseguia deixar de ter. E a forma foi se afastar do objeto do desejo. Mas é óbvio que as coisas sempre apareciam para ele, né? Então não. Porque Mas não tem então, como. é isso que é uma coisa que é impressionante. Hoje em dia a gente está vendo muitos casos disso, cada vez mais, e não tem, assim, ninguém discute como cura, na verdade tratam como criminoso, nem tratam como uma doença, na verdade. Isso que, enfim, É que Mas você- não é assim que a nossa sociedade trata o que é os criminosos? Você isola essas Ele é a doença da pessoas, sociedade. você isola as pessoas, joga lá nas cadeias e faz de conta que essas pessoas não existem. E aí a sociedade fica tranquila que aquele criminoso não representa mais um perigo. Só que a gente continua produzindo criminosos. Mesmo os países que têm pena de morte não têm índice de criminalidade mais baixo. Porque é a tal coisa, a gente não olha para a nossa falta. A sociedade, né, de um modo geral, acredita que o problema está naqueles indivíduos. Então, se eu contivê-los, né, se eu conseguir contê-los numa cadeia, se eu conseguir evitar que eles tenham contato com a sociedade, eu me livrei do mal. então essas pessoas seriam como a doença da sociedade, é isso.